Bom dia a todos, então. É, Estamos iniciando o nosso primeiro webinar sobre válvulas de segurança, e dimensionamento das tubulações. Esse aqui é um evento e é um tema muito abordado, entre nós aqui, porque normalmente encontramos pequenos detalhes nas instalações que não seguem as boas práticas e isso acaba afetando o funcionamento da válvula e pondo em risco também o vaso, né, que essa válvula de segurança está protegendo. Então, hoje esse webinar está dedicado a justamente falar desse tipo de instalações, de como a gente acaba checando esse dimensionamento de tubulações. Nós temos um software para isso que pode auxiliar vocês aí. Um primeiro momento, a gente vai iniciar, na verdade, com as boas práticas das instalações, com o Diego Muta. Ele é nosso especialista em válvulas de segurança, e já vem trabalhando aí há 10 anos ou mais, um pouco mais aí no mercado já desse produto, dessa linha de produtos. Ele tem bastante conhecimento técnico aí para compartilhar com a gente aí. Diego Muta, né, a apresentação é sua. Beleza, obrigado, Rodrigo. Obrigado pela participação de todos aí. Então, como o Rodrigo mesmo disse, eu sou o Diego, tá? Eu trabalho com válvula de segurança há mais ou menos 10 anos, especificamente com válvula de segurança. Eu estou na Berma há uns 3 meses e a gente resolveu fazer essa apresentaçãozinha, falando um pouquinho de dimensionamento dessas tubulações, onde o Rodrigo vai pegar essa parte, e eu fico com uma parte da parte de instalações de válvulas de segurança. Alguns erros que são cometidos, alguns toques para uma aplicação melhor dessas válvulas, para uma instalação mais segura dessas válvulas, e a gente vai abordar diversos temas nesse treinamento. O Rodrigo, pode passar o slide, por favor. Passou para ti aí? Pronto, agora apareceu. Bom, falando um pouquinho de instalação de válvula de segurança, se você, o Rodrigo, você tem condições de ver o chat aí, né? Que eu não tô vendo o chat. Se de Eu vou repente alguém monitorar quiser o fazer chat alguma, aqui. Pode deixar. tá. Se de repente alguém quiser fazer alguma pergunta, parar para depois não acabar esquecendo, ou então deixar tudo para o final, se quiser alguém fazer alguma pergunta, já pode fazer, a gente vai tirando as dúvidas aí na medida do possível, tá? Bom, falando aqui um pouquinho em válvula de segurança, eu acredito que vocês não estejam vendo o meu cursor, né? O Rodrigo acho que pode, de repente, se precisar, o Rodrigo pode colocar. Bom, falando aqui, o que acontece? Na entrada de válvula de segurança, aqui, você pode colocar o cursor. Aí, Rodrigo, obrigado. Na entrada de válvula de segurança, um dos principais conceitos que se tem para a instalação de uma válvula de segurança é a perda de carga na entrada dessa válvula. Ou seja, a perda de carga excessiva por um trecho de tubulação longo entre o vaso e a conexão disponível da válvula de segurança pode gerar uma perda de carga, tá? Sempre acaba gerando uma perda de carga. Só que essa perda de carga não pode ser superior a 3%, para não afetar o correto funcionamento da válvula de segurança, ok? Outro ponto que a gente pode abordar também na entrada da válvula de segurança é a questão da conexão. A conexão da válvula de segurança, ela tem que ser maior ou igual à conexão a conexão do processo deve ser maior ou igual à da válvula de segurança, nunca menor. Porque se você tiver uma conexão menor do que a conexão da válvula de segurança, vai ter uma restrição da área da válvula, uma restrição de passagem. Ou seja, a capacidade que o equipamento vai estar produzindo, né, ou dando para a válvula de segurança, vai ser inferior à capacidade da válvula, vai ser muito inferior, acima dos 30%. Ou seja, essa válvula vai apresentar um fenômeno chamado shattering, que daí é um batimento consecutivo e rápido da sede do disco, que gera o desgaste e provavelmente um desalinhamento e vai ficar danificado a sede do disco, tá? Então, conexão da válvula de segurança sempre menor ou igual à da conexão disponível do processo, ok? Indo um pouquinho mais acima, a gente tem o dreno da válvula.
tá? Esse dreno da válvula, que está aí como não confundir com o anel de ajuste, que é o dreno da válvula? Normalmente, quando você trabalha com vapor, esse vapor acaba condensando e fica um líquido ali que pode atrapalhar o funcionamento da válvula, pode atrapalhar a abertura e o fechamento dessa válvula. Por isso é que se tem um dreno, assim como na tubulação de descarga também. Também deve-se colocar um dreno na tubulação de descarga para você poder drenar esse condensado e não atrapalhar na parte da descarga, não atrapalhar gerando uma contrapressão nessa válvula ou até mesmo um golpe de ariete na tubulação quando essa válvula abrir no dreno para você não ter gerar uma pressão na sede no disco para atrapalhar o funcionamento dessa válvula. Perfeito? O que deve ser colocado também nessa tubulação de descarga para não gerar um empenamento ou então uma inclinação desnecessária nessa válvula, que pode acarretar no mau funcionamento dessa válvula. Tem que ter um suporte, tá? Toda tubulação de descarga tem que ter um suporte dessa tubulação para que ela não venha a desalinhar a válvula, tá? A válvula tem que ser instalada de pé, 90 graus, e, e essa tubulação deverá ser suportada. Mais para frente tem umas fotos que eu vou mostrar do que acontece quando você tem um peso de uma tubulação grande gerando na descarga dessa válvula, e aí o que pode acontecer, tá? Outro ponto também é fazer uma tubulação de descarga muito longa, gerando uma perda de carga nessa válvula, ou seja, uma contrapressão desenvolvida nessa válvula superior a 10% da pressão de abertura. Tá? No caso de ASME, seção 8, para válvulas com 10% de sobrepressão, a contrapressão desenvolvida ou variável, ela pode ser até 10%. Tá? Até 10% ela pode haver essa contrapressão. Acima dos 10%, você não pode mais trabalhar com uma válvula convencional. Você tem que trabalhar com uma válvula balanceada, que é uma válvula com fole, tá? Um fole não só de selamento, mas de balanceamento, para poder suprir essa contrapressão na descarga. Ok? Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu passei. Tá, agora foi. Aqui é falando que eu já tinha falado a respeito da conexão, tá? E aqui dá para ver o que acontece com a área. Ô, Rodrigo, você pode colocar só nessa Pure Design, a seta nesse Pure Design, de Run Outlet e Pure Design aqui. Coloca nessa área. Isso. O que acontece? Quando a válvula de segurança ela é maior do que a conexão disponível, ou seja, você pegar essa área interna aqui desse desenho, a válvula de segurança ela está com uma área de passagem muito maior do que a área que está determinada aqui, se fosse considerar que essa conexão é menor. Ou seja, essa válvula de segurança vai ter muito mais capacidade de alívio do que a linha ou o equipamento vai estar fornecendo. Ela vai estar superdimensionada, tá? Ou seja, isso vai gerar uma perda de carga excessiva e isso vai gerar o shattering nessa válvula, ok? Então, restrição de passagem gera perda de carga também. Então, o que deve se fazer? A conexão da válvula de segurança deve ser menor ou igual à conexão do processo, nunca maior. E o inverso também, né? A válvula de segurança, o equipamento deve ter uma conexão sempre maior ou igual à válvula de segurança. Pode passar para o próximo slide. Certo. Falando em instalações, válvulas de alívio de pressão para fluidos compressíveis devem ser conectados no lado do vapor. Ou seja, aqui nesse recipiente, nesse vaso de pressão, você tem a parte do líquido, que está na parte de baixo, onde está escrito nível, e você tem a parte do vapor e do gás. Normalmente, quando se olha em campo, quando a gente vai dimensionar uma válvula de segurança, normalmente se pergunta qual fluido que a válvula vai aliviar. Nesse caso,
Se a válvula de segurança estivesse embaixo, como a gente vai demonstrar no próximo slide, a válvula estaria aliviando líquido. Se essa válvula é instalada na parte de cima, como está descrito aqui, ela vai aliviar gás ou vapor, ok? Então, numa instalação adequada para fluidos compressíveis, tá? Vapores e gases, a válvula é instalada ou na lateral acima do nível ou no topo do tanque ou do vaso de pressão, ok? Pode passar para o próximo slide, que daí é para fluidos não compressíveis. Bom, aqui é o mesmo esquema, só que agora colocando uma válvula de segurança com essa instalação na parte do líquido, ok? Então essa válvula de segurança ela vai estar aliviando líquido, perfeito? Então no vaso você pode ter metade líquido, metade gás, ou ar, ou vapor, ou qualquer tipo de gás que esteja usando para pressurizar esse processo. O que vai determinar o que a válvula vai aliviar vai ser aonde essa válvula vai ser instalada e a forma com que ela vai ser dimensionada, ok? Então, na válvula de segurança, nessa instalação, nesse tipo de instalação, a válvula de segurança ela vai estar aliviando líquido, perfeito? Então, nos dois cenários para fluidos compressíveis, que são gases e vapores, a válvula de segurança é instalada no topo ou na lateral acima do nível do líquido, perfeito? E numa válvula de segurança a ser aplicada para líquido, vai estar na parte de baixo, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Tá. Aqui a gente tem uma aplicação de válvula de segurança com válvula de bloqueio, tá? Existe muita dúvida nesse quesito, porque alguns falam que é proibido, outros falam que pode ser usado. Tem uma forma correta de ser usado válvula de bloqueio tanto na entrada quanto na saída, e essa forma está descrita no API RP 520 parte 2 e o código ASME seção 8 G135, apêndice M, ok? Eu vou demonstrar mais para frente, mas qual que é a forma correta de você conseguir fazer esse bloqueio? Esse bloqueio deve ser tratado uma segurança de um cadeado que vai conseguir fazer com que o operador não bloqueie essa válvula de bloqueio, não deixe essa válvula de bloqueio fechada, ok? Se essa válvula de segurança estiver em operação, ela tem que ter um cadeado travado, ela aberta, tanto na entrada quanto na saída, perfeito? Então, pode ser utilizado válvula de bloqueio, contanto que você tenha um dispositivo para trancar essa válvula aberta, tanto na entrada quanto na saída, perfeito? Essa é a única forma. E a válvula de bloqueio deve ter o diâmetro exatamente igual de passagem plena à válvula de segurança, ok? Para não existir uma perda de carga excessiva nem na entrada e nem na saída, ok? A descarga da válvula. Pode passar para o próximo slide. Aqui é só um trecho do apêndice M do ASME que demonstra qual que é a forma correta de você aplicar válvula de bloqueio, ok? Aqui na lateral tem uma foto de uma válvula de segurança, tá? Tem a válvula de bloqueio e lá tem um cadeado que está travando essa válvula de bloqueio aberta durante o funcionamento do processo, ok? Então, qual que é a atenção maior que a gente tem que ter aqui? Dois pontos. O primeiro ponto é, se existe válvula de bloqueio na entrada ou na saída, ou na entrada e na saída, essas válvulas de bloqueio elas têm que estar interligadas e ambas devem estar travadas, abertas, ok? Diâmetro igual, passagem plena. Perfeito? E deve-se tomar cuidado quando você tem uma válvula de bloqueio na entrada da válvula de segurança com a perda de carga, tá? Não deixando ela exceder 3% da pressão de abertura. Perfeito? Pode passar para o próximo slide. Aqui é um arranjo de válvulas de bloqueio, num trecho de tubulação com uma válvula de segurança descarregando esse cenário, ok? Como que foi feito? Você tem uma, duas, três vasos, uma, duas, três válvulas de bloqueio para cada vaso, ok? Todas essas válvulas de bloqueio, elas estão travadas,
Perfeito? Então, elas estão travadas abertas, tem um cadeado e normalmente a chave fica com o pH da planta. Perfeito? Não afetando, não permitindo que essa válvula fique fechada e caso precise, caso tenha sobrepressão, a válvula de segurança possa aliviar para não prejudicar o processo. Perfeito? Então, arranjo permitido desde que a válvula de bloqueio tenha um dispositivo contra bloqueio inadvertido. Pode passar para o próximo slide. Tá. Essa aqui é uma parte importante que, na verdade, é uma recomendação, ok? Isso aqui é uma recomendação de uma instalação de válvula de segurança considerando prevendo, na verdade, a instalação da válvula de segurança num determinado trecho de tubulação que você tenha uma curva ou que você tenha uma válvula, outro tipo de válvula, ou que você tenha a entrada do processo. Perfeito? Então, no trecho, quando a válvula de segurança é instalada no trecho de tubulação, é recomendado que esse D aqui, essa distância entre, por exemplo, o equipamento e a válvula, ou uma outra válvula e a própria válvula de segurança, é recomendado que você utilize de 8 a 10 diâmetros da tubulação. Então, conto qual que é o diâmetro da tubulação e usa de 8 a 10 diâmetros da tubulação para você conseguir suprimir um pouco a turbulência, reduzir um pouco essa turbulência na válvula de segurança, para ser causada na válvula de segurança. Ok? Pode passar para o próximo slide. Bom, aqui estão uns exemplos de instalação de válvula de segurança, onde a gente vai mostrar onde que estão os erros e como que esses erros podem ser corrigidos e o que isso pode afetar. Perfeito? Então, pegando no primeiro ponto ali, que é a perda de carga na entrada superior a 3% da pressão de abertura, o que acontece? A válvula de segurança está instalada num trecho muito longo de tubulação. Tá? Ela deveria estar instalada mais próximo do vaso de pressão onde ela está atuando, para não gerar essa perda excessiva de carga na entrada dessa válvula. Ok? E isso vai causar um shattering nessa válvula, isso vai causar danos ao assédio disco dessa válvula. Perfeito? No próximo ponto, tem uma redução na saída, gerando uma contrapressão acima dos 10% da pressão de abertura. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a válvula de segurança ela tem uma capacidade de aliviar toda a descarga desse processo que está descrita naquela área daquele diâmetro. Perfeito? Então, se a válvula de segurança ela tem um diâmetro de 4 polegadas, aquela área que ela tem para descarga, ela tem que ser total, ela não pode ser reduzida. Então, se eu tenho uma válvula de segurança com um diâmetro de saída, de descarga de 4 polegadas, eu não posso lá e colocar uma tubulação de 2 polegadas, porque eu vou estar restringindo a passagem dessa descarga e, consequentemente, gerando uma contrapressão desenvolvida nessa válvula. Perfeito? E muito provavelmente essa contrapressão vai superar os 10%, fazendo com que essa válvula não possa mais trabalhar como convencional. Ela tenha que ser balanceada, perfeito? Com Foley. E não excedendo os 70 a 80% dessa pressão também. Porque senão nós teremos que ter uma válvula de segurança piloto operada e não mais balanceada. Perfeito? E falta de suporte na tubulação. Você tem um trecho de tubulação ligado na descarga da válvula que não está suportado. Mais para frente eu vou demonstrar o que acarreta isso. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, aqui está um exemplo de válvula de segurança com válvula de bloqueio na entrada, uma correta instalação, porém não se tem um dispositivo contra bloqueio indevido, ok? Então não daria para travar essa válvula de bloqueio totalmente aberta, certo? E muito provavelmente, quando algum operador fosse abrir ou fechar, poderia esquecer ela fechada e a válvula, é como se a válvula de segurança não existisse nesse processo. Então, se ela deveria assegurar que o processo não haja explosão, não vai. É como se a válvula de segurança não existisse se a válvula de bloqueio estiver completamente fechada. Tá? Por isso, deve existir um dispositivo contra bloqueio indevido.
Perfeito? Então, nessas três válvulas que estão aí na foto, nenhuma delas tem esse dispositivo, então, uma instalação errada. O que que tem mais aqui nessa descarga dessa primeira foto aqui? Na descarga dessa tubulação, nessa descarga dessa válvula, você tem uma tubulação que não está suportada, perfeito? Então, você tem um trecho de tubulação pesado aqui na descarga dessa válvula, ele não está suportado, e além de não estar suportado, ele não tem dreno, perfeito? O que pode gerar um acúmulo de condensado, gerando contrapressão nessa válvula, e pode empenar essa válvula também por conta de não ter o suporte. Pode passar para o próximo slide, por favor. Perfeito. Aqui nessa válvula de segurança, o que que acontece? Muito provavelmente essa válvula de segurança estava atuando ou com vapor ou com algum tipo de líquido, certo? Essa válvula essa tubulação, ela está sem dreno e foi acumulando condensado ou líquido na descarga dessa válvula, certo? O que gera uma contrapressão e essa válvula quando abre, ela pode vazar pelo capuz, porque ele tem um capuz aberto com uma alavanca aberta, perfeito? Então esse é mais um erro de instalação de tubulação na válvula de segurança que poderia ser corrigido a gente simplesmente colocando um dreno nessa tubulação, perfeito? Pode passar para o próximo slide. Bom, aqui a gente vai falar sobre o vente de um castelo de uma válvula de segurança balanceada, ok? Válvula de segurança balanceada é uma válvula de segurança que possui fole, certo? Para suprir essa contrapressão na descarga da válvula. Para que existe esse vente, esse furo que está naquela parte onde está correto? O fole, ele precisa atuar, certo? Para ele suprir a contrapressão que está vindo na descarga da válvula. Ou seja, você tem uma pressão sendo exercida no disco, você tem a pressão da mola contra essa pressão da linha, e você tem essa contrapressão que está vindo da descarga da válvula. Para não deixar com que essa contrapressão ela influencie na pressão de abertura dessa válvula, é colocado um fole de balanceamento nessa válvula para poder suprir essa contrapressão. Como que esse fole atua? É um fole metálico, normalmente ele comprime e descomprime para ele poder suprir essa contrapressão. E como que ele faz isso? Ele tem um furo que vem do castelo para cima e um furo para sair. Ou seja, esse furo tem que ser atmosférico. Ele tem que estar aberto para esse fole poder trabalhar para suprir essa contrapressão que está vindo da descarga. Perfeito? Então, na primeira foto que a gente tem da válvula de segurança, esse furo está tampado. É uma válvula balanceada, tem uma contrapressão nessa descarga e esse furo está tampado. Ou seja, quando você tampa esse furo, você está inutilizando esse fole. Essa contrapressão ela está sendo agida direto no disco. Então, a pressão de abertura dessa válvula vai ser alterada sim, porque esse fole não está atuando como deveria. Perfeito? É como se você estivesse inutilizando esse fole se você tampa esse vente do castelo. Perfeito? Pode passar para o próximo slide. Aqui é um exemplo de uma drenagem de condensado montada de forma incorreta. Por quê? Você tem dois pontos. Um ponto está sendo ligado no dreno da válvula, perfeito? E o outro ponto está sendo ligado na descarga dessa válvula. Só na tubulação de descarga dessa válvula. Só que o que acontece? Se existe condensado na descarga dessa válvula, porque essa válvula abriu, ou condensou fluido ali dentro, e existe de condensado no corpo dessa válvula, você não está drenando nada. Na verdade, você está gerando uma contrapressão na válvula ou uma contrapressão na descarga dessa válvula. Perfeito? Então, ou você vai acumular líquido em uma das partes, ou as duas partes vão estar alagadas, vão estar inundadas. O que deveria ter sido feito é ligar esse dreno dessa válvula num local onde esse fluido pudesse escorrer e não fosse acumulado, e da mesma forma a descarga dessa válvula, e não interligar as duas. Perfeito? Pode passar para o próximo slide.
Aqui um exemplo muito claro do que acontece quando você tem um peso excessivo na descarga da válvula, ok? Ali é um trecho de tubulação, onde a válvula de segurança estava descarregando para a atmosfera, essa tubulação não estava suportada, e conforme essa válvula abriu, ela gera um pouco de trepidação, certo? E com o peso dessa tubulação, acabou rompendo a entrada dessa válvula. Perfeito? E se essa válvula está com o castelo aberto, essa válvula estava operando com vapor. Então a gente não sabe com quantos graus estava essa válvula, mas ela estava operando com vapor. Então o excesso de temperatura, o empenamento da válvula, aquele peso excessivo na descarga dela, fez com que se rompesse a entrada dessa válvula. Perfeito? Então isso é o que pode acontecer quando a tubulação de descarga não é suportada, certo? Então deve-se suportar sempre a tubulação de descarga dessa válvula. Perfeito? E assim como ter um dreno na descarga para poder drenar o condensado e não gerar um golpe de arite nessa própria tubulação, ou fazer uma descarga para a atmosfera de água quente. Perfeito? Pode passar para o próximo slide. Bom, agora eu assumo agora a apresentação para a gente falar um pouco da parte de dimensionamento dessas tubulações. Diego falou muito bem, apresentou muito bem todos os detalhes e os cuidados para as instalações, para não gerar perda de carga, enfim, né? E a pergunta como é que eu chego nesse conceito de perda de carga? Como é que eu entro com um dimensionamento de uma tubulação para isso, né? Então, o que a gente acaba colocando? Primeiro, né, só relembrando os principais conceitos sobre as válvulas de segurança. Isso é o que está basicamente dentro da NR13 e vem de encontro com os códigos de projeto. Pressão máxima de trabalho admissível. Então, isso aqui é uma informação importante, que é a primeira válvula de segurança, por exemplo, numa caldeira, quando tem duas ou mais, ela tem que estar ajustada num valor igual ou inferior a essa PMTA. Então, só relembrando alguns conceitos que a gente tem webinars dedicados aí para isso. Então, quando tem mais de uma válvula, a primeira válvula tem que estar igual ou menor, a segunda pode estar ligeiramente acima, né, respeitando as orientações do código de projeto. Pressão de operação. Então, são duas coisas diferentes. Eu vou operar, por exemplo, numa caldeira com PMTA 12 e pressão de operação 10. A caldeira vai sempre se controlar em 10 bar. Se tiver alguma anomalia ou normalidade no sistema de controle, a primeira válvula de segurança provavelmente vai estar ajustada em 12 bar. Então, tem uma folga bastante grande. Claro, eu botei um valor mais exagerado. Normalmente, essas diferenças são menores, tá? Pressão de abertura. Então, a pressão de abertura é a pressão onde a válvula é a pressão manométrica que a válvula é ajustada para abrir. Então, lembrando que ela não pode ser superior a PMTA para a primeira válvula, e vasos de pressão onde só tem uma tem que ser igual a PMTA ou menor também. Todos os fabricantes aí, em algum momento, dependendo do tipo de fluido, alguns têm caldeiras, alguns não têm, eles fazem a pressão de ajuste a frio e nessa pressão de ajuste se utilizam algumas correções, considerando contrapressões constantes superimpostas pelo sistema, considerando variações de temperatura dentro dessa válvula. Então, se faz um ajuste a frio. Então, normalmente, quando se coloca numa bancada de teste apenas com nitrogênio, eu quero ver se está certo, né? O famoso a checagem no nitrogênio, no ar comprimido, normalmente ela vai estar com uma pressão um pouco diferente, porque ela tem compensações e correções, né, considerando contrapressão e temperatura nessa válvula. E a pressão de alívio, essa informação das mais importantes, que é a pressão que nós vamos ter no sistema que a válvula vai atingir a máxima capacidade de vazão, né? Tem aqui uma pergunta, um comentário. Poderia comentar sobre prós e contras em teste de abertura e válvula de segurança periódicos? Devemos fazer teste de abertura mensal de verificação de sede colada, por exemplo? Não é recomendado para não estressar a sede da válvula? Olha, essa pergunta é excelente. Eu adoro discutir, né? Isso.
A nova NR13, falando agora de caldeira, né? Se eu tenho uma caldeira com água tratada, tal, ela não obriga mais esse teste sequencial, esse teste periódico, né? As versões antigas, e muita gente tem na cabeça, para as versões antigas da NR13, eu tenho que testar essa válvula todo mês. Válvula de segurança, ela é feita para não abrir, né? Então, se eu começar a ter várias aberturas, e nós, em vários treinamentos, em várias conversas com clientes, nós recebemos informações que o cliente fala assim, a norma antigamente obrigava a abrir a válvula uma vez por mês. Então, ele fazia uma vez por mês. Legal. Até aí não tem problema. Tem cliente que fazia uma vez por semana. Opa, já são 4 acionamentos por mês. Tem cliente que fazia uma vez por dia. Tinha cliente que chegava a fazer uma vez por turno, né? E aí sim, esquece, né? Você danifica a sede da válvula, você estressa, você danifica, você pode criar vazamentos desnecessários. Nós, fabricantes de válvulas de segurança, nós falamos que se a norma exige uma vez por mês, você faz uma vez por mês. Eu tenho um fluido químico, né? Então, reatores, coisa do gênero. Eu tenho um fluido químico que tem possibilidade de sede colada, é imprescindível fazer esse teste. Nós pegamos, e a Berma ela fica aqui num vale têxtil, então, várias válvulas de segurança de máquinas de tingimento, por exemplo, que você tem um monte de produto químico, tinta, enfim, né, os corantes e tudo mais, e esses banhos, eles geram essa possibilidade de colar, principalmente porque eu estou trabalhando com uma sede, né, resiliente, uma sede macia na válvula, né? Então, o disco ele tem uma cobertura lá com teflon, normalmente nesses casos, e ele se acomoda e cola o disco no bocal da válvula. E essa condição só acionando de tempo em tempo, e como daí é uma sede macia, ela não danifica e não tem tanto problema assim. Mas é bom fazer essa checagem. Isso vai de acordo com o tipo da instalação e principalmente a aplicação, qual fluido que ela está trabalhando. Então, se eu tenho vapor, é difícil ter esse problema de colar. Agora, eu tenho um vapor de baixa qualidade, eu tenho um vapor com óxido de ferro, eu tenho um vapor com excesso de minerais, sílicas, enfim. Aí você tem que checar conforme o período e acompanhar e criar um histórico em cima disso ali. Mas é uma excelente pergunta. Nós, novamente, fabricantes de válvula de caldeira, falamos: acione a válvula de segurança o mínimo possível, mas desde que mantenha ela segura e operacional, né? Beleza? A gente pode conversar, qualquer coisa, você vai ter nossos contatos aí no final, a gente pode conversar mais um pouco depois do webinar. Mas excelente pergunta. Deixa eu só passar o slide aqui. A sobrepressão, né? É o incremento da pressão acima da abertura da válvula de segurança que permitirá a máxima capacidade de descarga, tá? Então, são duas coisas um pouco diferentes. Eu vou ter a pressão de alívio, ou seja, quando ela atingiu 100% da sua abertura, do curso de abertura, né? E a sobrepressão, ela é aí a máxima vazão que ela vai ter. Por mais que eu tenha um bocal, a válvula já está 100% aberta, se eu aumentar um pouco a pressão de entrada por conta dessa sobrepressão, eu vou ter um incremento de vazão na válvula por conta de orifício, aumento de pressão diferencial. E essa informação é extremamente importante porque é essa vazão que nós temos que considerar para fazer o dimensionamento das tubulações de saída das válvulas de segurança e de entrada também, obviamente, né? E o diferencial de alívio, que é mais para considerar o fechamento da válvula de segurança. Enfim, alguns conceitos de abertura. Isso aqui é extremamente importante. As válvulas de segurança, ela tem códigos de projeto, ela tem normas que elas seguem, ela tem características próprias. E dentro de uma norma, de uma válvula de segurança ASME, por exemplo, eu posso ter conceitos de abertura quando ela está instalada em gases e vapores, conceito de abertura ser a descarga inicial, bem como eu posso ter o conceito de abertura ser o famoso POP da válvula de segurança, ou seja, no momento que ela está dando aquela primeira descarga e aí ela dá aquela abertura instantânea. Esse é chamado do POP. Eu tenho que entender isso e eu tenho que entender os critérios de sobrepressão. Aqui no caso de uma caldeira, considerando um POP de 3%, um POP aqui, e uma pressão de alívio de 3%. Né? Numa ASME 8,
E aí aqui, considerando um cenário um pouco diferente, que é a descarga inicial, eu vou ter a condição de 3% acima do POP, 2, 3%, de estar na pressão de alívio. Só que a pressão, a vazão máxima pode ocorrer aqui para uma ASME 8, para uma TRD 421, por exemplo, de 10% de sua pressão. Então, a vazão que eu tenho que considerar no cálculo é esse ponto onde eu tenho a máxima vazão possível pela válvula, para aí sim utilizar isso como informação de dimensionamento. O Diego já reforçou tudo isso, não vou ser repetitivo, só para a gente lembrar dos números. Eu não posso ter mais que 3% de perda de carga na entrada e nem mais que 10% de perda de carga na saída. Tudo isso sempre em relação à pressão de abertura. Então, se eu tenho 10 bar, eu não posso ter mais que 0,3 de perda de carga aqui, e se eu tenho 10 bar na saída, não posso ter mais que 1 bar de contrapressão desenvolvida no momento da descarga. Tá? Então, a válvula abre, gera a vazão vai gerar perda de carga, que vai gerar essa pressurização da tubulação de saída. Então, em casos de vazão, eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Tá? Só para a gente entender o shattering das válvulas de segurança. A válvula aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio desse vídeo, já vai começar a disparar. Esse é um famoso estado e esse batimento de sede, o que ocorria? Essa tubulação era muito longa, pressurizava, gerava pressão em cima do disco da válvula e fechava ela. No momento que a válvula fechava, eu não tinha mais vazão, não gerava mais a pressão, a válvula abria, porque não tinha descarregado, né? Eu não tinha diminuído a pressão da válvula de segurança. E aí esse aqui é um outro vídeo que nós conseguimos, inclusive nós também, quando fizemos um reparo da válvula de segurança. Olha a distância da tubulação. Esse efeito de scattering na válvula, ele é nocivo, inclusive, para a segurança do vaso, porque no momento que ela não está com abertura constante, eu estou diminuindo a vazão que está passando nela. Isso pode botar em risco a segurança do equipamento e de todos os trabalhadores no entorno. Tá? Então, vamos lá. Perda de carga na entrada da válvula de segurança. Esse é um software que nós temos, chamado Ali MyValve. Tá? Esse memorial de cálculo está disponível apenas para as válvulas DIN aqui. Então, está no to-do list nosso para botar isso para as válvulas ASME também. Mas ela tem esse memorial de cálculo que você pode selecionar lá as tubulações. Tubulação de entrada. Para as nossas válvulas, full lit, válvula de segurança, nós podemos desconsiderar a necessidade de 5 vezes o diâmetro. Então, eu não preciso calcular se essa minha tubulação do meu vaso até a entrada da válvula de segurança tiver no máximo 5 vezes o diâmetro. Então, por exemplo, uma válvula de 2 polegadas, eu posso ter essa tubulação de até 250 milímetros que eu não posso, né, que eu não vou ter problema. Ou se eu considerar no máximo 200 milímetros aqui. Então, eu tenho que ver o que for menor nessa condição. Tá? Então, tubulações menores que 5 vezes, eu não preciso calcular nada. Vai funcionar tranquilamente. E eu entro com alguns parâmetros aqui para fazer esse cálculo. Como isso aqui está dimensionado e parametrizado para válvulas DIN, algumas normas aí de tubulações, diâmetros internos, aí podem mudar um pouquinho, mas você pode fazer a correção. É um campo aberto. Então, você vai utilizar, por exemplo, 3%, que é a perda de carga permitida, diâmetro interno da tubulação, a rugosidade dessa tubulação, você vai ver qual é o seu padrão. Eu vou entrar com os coeficientes de resistência aqui, se eu tiver, e ele vai me informar na hora que eu clicar em calcular qual é a resistência permissível e qual é o máximo de tubulação. Então, nesse caso aqui que eu peguei um exemplo apenas, eu posso ter uma tubulação de 1 metro que eu não vou ter os 3% de perda de carga para aquela condição de descarga da válvula de segurança.
Como é que eu chego nessa informação desses coeficientes de resistência? Botãozinho aqui, essa informação aqui, o botão I. Você pode clicar lá, ele vai abrir uma tabela com os coeficientes de resistência. Tá? Então, ele tem os coeficientes de fricção de tubulação e valores de resistência zeta para cada tipo de tubulação. Então, você vai ter essa informação aqui, como é comprimento de tubulação, ele já busca automático. E se você tiver curvas, por exemplo, você vai buscar o raio versus o diâmetro externo, a relação, e aí o diâmetro da tubulação, você vai buscar o coeficiente daquele ponto. Da mesma forma, eu vou ter uma redução contínua, aquela fabricada concêntrica, de uma fabricada, o pessoal vai cortando, tem uma das fotos aí do Diego, você vai utilizar o zeta 0,1. Agora, se eu tenho uma redução brusca, conforme essa relação do diâmetro D1 e D2, eu vou ter um valor aí zeta para utilizar nesse cálculo. Tá? Então, eu vou ter também a questão das famosas válvulas changeover. Né? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para válvulas de amônia, sistemas de amônia, onde ele não vai parar o tanque, não vai esvaziar o tanque para fazer a manutenção e inspeção da válvula de segurança. Então, ele tem essas válvulas changeover. Lembrando, válvula changeover é a famosa válvula OU, tá? Ele vai estar ou a válvula da direita ou a válvula da esquerda. Você não pode deixá-la em posição intermediária, porque aí você diminui a capacidade de vazão, você gera perda de carga e você cria problemas de descarga, quantidade de descarga que a válvula vai conseguir descartar, e você vai criar problema de batimento de sede por excesso de perda de carga. Então, as válvulas changeover, ou uma válvula ou outra. A gente encontra, às vezes, a válvula por aí, o pessoal usando com a famosa válvula E. Não pode, tá? Deixar as duas válvulas habilitadas protegendo o vaso. Não pode. Essa válvula, obviamente, nós temos a nossa válvula changeover e aqui estão os valores zeta, os valores de resistência para a nossa válvula conforme o seu diâmetro. Tá? Em sistemas de líquidos aqui, o pessoal utiliza aí, eventualmente, esses tanques de expansão. Tá? Então, você vai ter um coeficiente aqui zeta de 4, por exemplo. E os famosos silenciadores? Tá? O silenciador, quem vai ter que informar o valor zeta é o fabricante desse silenciador. Então, não adianta botar um filtro sinterizado na ponta, que já havia aconteceu, instalaram filtro sinterizado na saída da válvula de segurança, e aí ela está lá sem capacidade de descarga, gerando contrapressão. Ele não foi projetado para isso. O silenciador, ele quebra essa redução de pressão, ele vai gerar perda de carga, e eu tenho que considerar isso no cálculo, porque eventualmente talvez eu vou precisar dos foles de balanceamento para não ultrapassar, no caso de saída, de 10%. Tá? Olha aí. Então, só para a gente pegar um exemplo, aquela mesma válvula, para aqueles mesmos dados de processo, eu utilizei, mantive tudo igual, eu adicionei uma redução porque eu estava com muita contrapressão, então virou uma tubulação de 2,5, ou seja, uma válvula changeover de 2,5, tá? Então, eu peguei o coeficiente 0,65, mais uma redução de 65 para 50, peguei um maior coeficiente, 0,21, e informei ele aqui, 0,86. Antes, nós tínhamos uma tubulação de 2 polegadas, que atendia. Nesse momento agora, nós tivemos que passar para a tubulação de 2,5 polegadas, porque eu ia usar uma changeover, 2,5 polegadas, e antes eu tinha 1 metro e pouquinho, agora eu tenho 900 milímetros de tubulação ainda, com a changeover e essa redução. Você adiciona essas informações, você pode descrever aqui o que são essas resistências, e aí você pode fazer o dimensionamento, e aí a tubulação máxima de entrada 904 milímetros. Porém, aumentou de 2 polegadas para 2,5 polegadas. Tá? Essa é a forma que a gente acaba utilizando para dimensionar. Os maiores problemas normalmente não estão relacionados à tubulação de entrada, porque normalmente o pessoal deixa ela muito próxima ao vaso, ou à tubulação, linha, enfim. Os maiores problemas sempre estão ligados à tubulação de saída da válvula de segurança. A nossa válvula de segurança é uma válvula de segurança de 2 polegadas por 3,
E aí, utilizando aqui, sem considerar nenhuma tubulação além de 2 metros, ele já fala assim, opa, legal. Essa válvula de segurança para tubulação de saída, com 2 metros de tubulação de 3 polegadas, rugosidade 70 micrômetros. Nós temos aqui sem nenhuma curva, eu já estou com uma contrapressão aí de 9,6%. Tá? Já estou muito próximo do limite dela, da borda, vamos dizer assim. As válvulas de segurança, elas podem, às vezes, passar, e esse software, ele trata isso como, às vezes, um pouco a mais, 10, 12, 11%, né? Por aí, ele já tem essas contrapressões para cada válvula de segurança. Então, é bom sempre dimensionar, mas, óbvio, estamos falando no software da nossa válvula de segurança. Esse software, tem uma pergunta aqui no chat, que é o software ARI MyValve. Então, se vocês buscarem lá na nossa rede social, LinkedIn, principalmente lá, você acha mais fácil, pesquisar ARI Valve, você vai ter o link lá que você pode baixar esse software para fazer esses dimensionamentos. Tá? Então, ele vai, nessa condição, vocês podem observar que se eu tiver uma tubulação maior de 2 metros, eu já preciso de tubulação de saída, né, maior. Não posso ser a 3 polegadas, que é a bocal da válvula. E se vocês perceberam, muitas válvulas de segurança das fotos que o Diego colocou nas instalações, ela já expande a saída, porque eu tenho tubulações longas, eu tenho alguns problemas daí para frente. Então, vou usar um exemplo agora que eu tenho mais de 2 metros, que eu montei aqui. Então, eu vou utilizar esse exemplo agora. Eu tenho os mesmos 2 metros, porém, eu botei 2 curvas de 90 graus e uma curva de 45 graus. Normalmente, na ponta, o pessoal direciona meio para cima. Então, com essa aqui, 3 polegadas ainda, já ultrapassou 12%, e aí o software alerta. Opa, para essa válvula 10%, eu preciso utilizar o fole metálico, o fole de balanceamento. Tá? Então, a gente vai ter que utilizar nessa condição. Tá? Então, ele já te dá o alerta para ou ir lá redimensionar a válvula considerando esse fole metálico, o que é mais caro, né, do que a gente eventualmente pegar essa condição de 3 polegadas, passarmos para 4, e eu já passo a ter uma taxa de contrapressão de 1,68%. Né? Então, um pouco de tubulação é muito mais barato do que um fole de uma válvula de segurança. E você resolve um problema muito grande aqui. Então, já tem a opção de dimensionar isso ou redimensionar utilizando isso aqui. Lembrando, e eu gosto de frisar isso aqui, quando é uma tubulação principalmente de vapor ou está aberto aí para a atmosfera que possa chover dentro, faz a drenagem nessa tubulação. Então, utilize. E eu, Rodrigo, particularmente, eu prefiro que se faça essa drenagem na tubulação e não na válvula. Deixa a umidade no tubo. Se eventualmente ocorrer uma oxidação, a corrosão, precisar trocar, é mais barato trocar um tubo do que a válvula de segurança. Então, eu mantenho a válvula sempre íntegra lá na frente. Tá? E essa aqui é a imagem do fole. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, então aqui é o modelo flangeado. A pressão de entrada empurra o disco para cima, libera a passagem no bocal, gera essa pressão que ela vai atuar em cima do disco. O fole de balanceamento, ele vai ter essa força aqui da pressão, abrindo, mas eu tenho a contrapressão fazendo a força contrária. O que ocorre? O fole de balanceamento, ele sofre essas mesmas forças. Então, essa contrapressão que está empurrando para fechar o disco contra o bocal, ele vai atuar no fole, empurrando para abrir a válvula ao mesmo tempo. Então, por isso que é o nome de balanceamento. Eu estou num equilíbrio de forças nessa válvula e zerando ou diminuindo significativamente essa contrapressão, a ação dela. Tem válvulas de segurança que, por seu diâmetro, e mesmo com fole, você vai ter contrapressões aí de até 60%, dependendo do fabricante, e válvula, fole, enfim, você pode chegar a 70%, 80%. Então, sempre verificar essa tubulação de saída. Então, um exemplo muito clássico que a gente pegou, um cliente nosso, ele pediu uma válvula de segurança
Pressão de abertura da válvula de segurança, 3,5 bar. E aí fomos fazer todo um trabalho e eu não consegui fazer um silenciador com menos de 1 bar de perda de carga. Isso já ultrapassou, obviamente, lá os 30%, ficou próximo de 30%. Eu já obrigatoriamente tive que trocar a válvula com a segurança com fole, tive que redimensionar a válvula porque minha vazão nela diminuiu. Então, eu tive que aumentar o diâmetro de válvula, tive que redimensionar todo o conjunto, considerando uma válvula com fole, para não ter esse problema de shattering na saída dela. Gente, são os cuidados que a gente passa. Busque essas referências, esses valores zeta, considera lá, tá? Então, lá no MyValve, você tem essa opção de utilizar isso aqui. E precisando de algum serviço de reparo de uma válvula de segurança, está danificada, nós temos unidade de serviços que roda o Brasil inteiro aqui, e eu acredito que logo vai abrir o Latam também, e aí a gente faz multimarcas as válvulas de segurança, ASME, DIN, GIS, válvula de segurança de plataforma, fazemos aí válvula de segurança para 200 bar, já foi feito 240, válvulas de grande porte, grandes diâmetros, nossas e de outros fabricantes, nós temos uma estrutura preparada para fazer o trabalho interno, aqui na Berm Blumenau, bem como uma estrutura para fazer esse trabalho em campo, fazer as calibrações, ajustes, ensaios, enfim, das válvulas de segurança para vocês. Eu vou abrir o MyValve aqui, vou continuar compartilhando a tela, vou abrir o MyValve para vocês, para que vocês vejam o software, e eu vou mostrar o caminho rápido para vocês terem essa informação. De antemão, eu já estou deixando aqui o nosso obrigado, e o nosso contato, tanto meu como do Diego Muta, para que possam ligar, mandar e-mail, mandar WhatsApp, a gente está aí à disposição para ajudar vocês aí a resolver alguns eventuais problemas e dificuldades que vocês têm em relação de válvulas de segurança. Então, nós temos aí uma dupla, Diego Muta aí, que conhece bastante de válvula de segurança e de instalação, e a gente pode estar apoiando vocês. Deixa eu abrir aqui o MyValve. Deixa eu compartilhar essa tela para vocês aqui. Esse software, de novo, ele está à disposição nas nossas redes sociais, então você pode fazer o download dele lá tranquilamente. MyValve. Então, essa aqui é a carinha do software MyValve, está à disposição de vocês. Ele tem os módulos aqui, a versão mais atual 3.17, ele tem os módulos de válvula de segurança. Então, eu tenho a segurança DIN, eu tenho a segurança uma seminozzle ASME, que é o bocal parcial, e a full nozzle, que é o bocal integral da ASME. Essa aqui já é uma API 526. Só que o cálculo das tubulações, perdas de carga, elas estão aqui nesse primeiro item. Tá? Nesse primeiro item, a gente vai ter aqui as opções. Vou pegar um exemplo de vapor, 10 bar, 5 toneladas. E aí, então, é uma tubulação, estação redutora, 10% de sua pressão. Então, eu faço o meu filtro. Aqui eu posso pegar uma válvula com conexão ANSI, 150, aço carbono, flangeada, sem fole. Aqui o bellows seal é o fole de balanceamento. Chegou na válvula de 2x3. Aqui existe a opção, esse projeto da nossa válvula, a gente pode fazer uma limitação de curso para ter uma vazão um pouco menor. Então, quando eu tenho uma válvula superdimensionada, por exemplo, a gente pode ter essa opção aqui. Nós temos aqui, então, a opção tubulação de saída e tubulação de entrada. Vou pegar a tubulação de entrada, então aquela tela que nós tínhamos. Esse I, eu não sei se vai aparecer o PDF, mas ele baixa o PDF para vocês. E aí vocês têm esses valores zeta lá para fazer o cálculo. E aí você vai poder utilizar aqui 0,86, que era o exemplo. Resistência, os valores aqui estão muito altos. Eu vou ter que mudar os parâmetros da válvula e selecionar um diâmetro maior. Então, aqui, na verdade, 2,5 polegadas.
Então, ele já liberou agora, 900 milímetros, que é o exemplo que eu tinha feito lá para vocês. Essa válvula de segurança, ela vai fazer esse dimensionamento, e isso sai lá no PDF também. E eu posso ter a tubulação de saída, que é o mesmo caso. Eu posso colocar, eu tenho 5 curvas, e lá na ponta eu tenho mais uma de 45, ele já vai buscando os coeficientes de resistência, e essa tubulação total eu tenho lá 12 metros. Se eu calcular aqui, ele já vai me alertar 25% de contrapressão. Não dá. Ou eu coloco fole, então eu posso pegar a válvula, calcular aqui. Essa versão aqui está sem fole. Ou eu coloco fole, eu tenho que só checar aqui. Ou eu coloco a tubulação agora, eu posso daí, nesse caso, aumentar essa tubulação de 3 para 4 polegadas, eu calculo, eu tenho 6,2% de contrapressão. Né? Então, você tem o exemplo de como fazer. Essas duas informações, elas saem no memorial aqui, 2,5 polegadas, calcula. Essas duas informações, quando eu gero PDF, com desenho, gero com equação, eu dou um PDF output aqui. Eu só vou compartilhar a tela agora do PDF. Eu tenho condições de fazer, de visualizar esse PDF do dimensionamento dela. Né? Então, nós temos aqui o PDF com os dados do processo, todos os dados do dimensionamento da válvula de segurança. As forças de reação vêm nesse cálculo, então é importante sempre utilizar isso aqui para ter a força de reação da válvula de segurança, que ela vai imprimir em cima dela, em cima dos bocais. As tubulações, todos os parâmetros, os coeficientes já diz, ó, tubulação de saída, 2,5 polegadas. Aí eu tenho até 900 milímetros. E aqui você tem todos os parâmetros de entrada da tubulação de saída, que é a entrada, já vai ter toda a informação, 6,2% de contrapressão. Ele traz aqui também já o visual da válvula, as informações básicas, lista dos principais componentes com os principais dimensionais, e ela já bota aqui o SPP, que é o Spare Parts, quais são as peças de reposição que vocês eventualmente queiram ter no seu estoque, como uma peça de segurança para uma manutenção eventual, ele já lista quais são as peças para vocês aí de estoque. E se alguém quiser, tem o cálculo, o memorial de cálculo, nesse caso aqui foi feito através da DIN, a ISO 4126, que é o memorial de cálculo dimensionado, como é que ele chega nesses fatores, enfim, cálculo de força de reação, toda a lista, sai tudo no MyValve aí, à disposição de vocês. Tá? Colocar aqui, acho que é muito importante definir a vazão e a condição do fluido, estudo de cenário. Exatamente, Juan, é extremamente importante e é isso que vai realmente definir como é que essa válvula vai se comportar. Eu tenho que entender o meu cenário, eu tenho que entender qual é a vazão que vai ter e eu tenho que considerar e dimensionar essa tubulação para pior condição, ou seja, para a máxima vazão que a válvula possa ter. No MyValve, ele já apresenta, por exemplo, a capacidade da válvula na tabela ali embaixo. Né? Então, ele já diz, essa válvula é para tal capacidade de vazão. E aí você já tem uma condição. Opa, está superdimensionada, não tenho capacidade de geração dessa vazão ali, seja caldeira, o que for, né? E aí você vai se basear assim, como você colocou aqui, API 520, 521, fazer todo esse estudo de cenário aí. Gente, obrigado, pela participação de todos, pelos comentários, e a gente está à disposição para conversar, trocar mais experiências. Diego está aí também junto. Ele fica em São Paulo e eu fico aqui em Blumenau, Santa Catarina. Nós estamos à disposição aqui para fazer visita, fazer treinamentos dedicados, específicos. Enfim, a gente está à disposição para ajudar vocês sempre que possível. Da minha parte, muito obrigado pela participação, Bons negócios aí e bom trabalho a todos. Diego. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de todo mundo, tá?
Eu gostaria de conversar com cada um de vocês depois, se vocês precisarem de alguma ajuda com dimensionamento de válvula, se precisar de alguma ajuda com alguma palestra técnica ou com algum treinamento a respeito de válvula de segurança, instalação, dimensionamento, materiais, tudo que vocês precisarem com relação à válvula de segurança, conta com a gente. Tudo que vocês precisarem. Se precisar, se tiver alguma dúvida quanto a conceitos básicos, ou então contra dimensionamento de válvula, na parte de tubulações também, aplicações de válvulas de segurança de caldeiras, conta com a gente com tudo. A gente pode fazer palestra técnica, eu, Rodrigo, a gente pode fazer treinamento, a gente pode montar um treinamento dedicado para a empresa, tá? Então, conta com a gente que eu acho que a gente pode se ajudar bastante nesse ponto aí, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. E mais uma questão, né? Essa videoaula, esse webinar aqui, ele vai ser carregado aí até na semana que vem, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, clica no sininho, segue a gente, aquela propaganda que os YouTubers fazem aí. Vocês vão tendo vários vídeos aí técnicos à disposição, são vídeos similares a esse de diversos assuntos. E aguardo vocês no próximo webinar. Obrigado. Tchau, tchau.